precisa voltar comigo. Aonde? De volta pro futuro. Ei, peraí, doutor, o que tá fazendo? Combustível. Mr. Fusão. Ande logo. Entre no carro. Não, doutor. Eu acabei de chegar, tá? A Jennifer está aqui e nós vamos dar uma volta na minha picape nova. Ela que venha também. Interessa também a ela. Ei, espere aí, doutor. O que está dizendo? O que vai acontecer com a gente no futuro? Será que nós vamos virar bobocas? Oh, não. Você e Jennifer até que se saem bem. Mas seus filhos, alguma coisa tem que ser feita por eles. Bom, até o final dessa palestra, eu vou mostrar para vocês como esse filme tão icônico da década de 80, ele não estava longe da realidade quando ele botava o lixo e transformava em combustível. Na época, parecia uma enorme insanidade, mas hoje eu vou mostrar para vocês, vou mostrar uma tecnologia que já existe no Brasil, funcionando, que a gente consegue transformar o lixo em combustível. Eu não tenho aqui a pretensão de, em 25 minutos, falar para vocês exatamente, tudo bom? Quando começa cada tecnologia, do princípio ao fim, até porque eu não ia conseguir. Mas eu tenho a pretensão, sim, em 25 minutos, mudar a forma como vocês encaram o lixo. Se eu conseguir isso, eu já vou estar realizada, esse é o meu objetivo. Agora eu quero confidencializar uma coisa para vocês, que eu vou acabar contando uma história muito minha. Então, eu estou um pouco nervosa e vou pedir um pouco da ajuda de vocês, porque é uma história que eu nunca contei para tanta gente ao mesmo tempo, mas que impactou profundamente a minha vida e eu queria dividir com vocês. Para começar, eu quero dizer que estar aqui na campus hoje é uma enorme honra para mim. Eu, que cresci ouvindo frases limitadoras e de pouca esperança, estar aqui hoje na campus e ver o entusiasmo das novas descobertas, conhecer vocês, as peças redondas dos buracos quadrados, como diria Steve Jobs, os loucos, os diferentes, pessoas que, assim como eu, acreditam que o mundo pode ser diferente. É um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. Uma das coisas que eu aprendi nesse tempo que eu estou aqui na campus é que a campus tem uma identidade própria e muita paixão. É aqui que acontecem coisas que são capazes de impactar o mundo inteiro e que, pelo simples fato de virem da campus, têm um poder e um peso muito maior do que teria se viessem por outras fontes. Eu falo tudo isso porque eu acredito que a identidade é muito importante e que a paixão faz toda a diferença. Você pode ser um médico, por exemplo, e fazer coisas muito boas pelas pessoas, mas se você for apaixonado por elas e pelo que você faz, os teus resultados serão incríveis, inesquecíveis. Então, eu vou falar para vocês sobre o poder da identidade, da paixão e como isso impacta a forma como a gente enxerga as coisas no mundo. Eu nunca estudei isso. Eu aprendi com a minha avó. Eu nasci numa família luso-brasileira comandada por uma matriarca. E essa matriarca era minha avó, Maria do Céu. Coincidência ou não, ela tinha os olhos da cor do céu. Ela tinha uma personalidade muito forte. Ela era durona, mas muito apaixonada. A minha avó, ela tinha o dom de acabar com todas as brigas em família, sabe? Mas ela também começava um monte de briga em família. A minha avó, ela nasceu em 1909, numa pequena aldeia ao norte de Portugal, chamada Gerês. Era um lugar maravilhoso, no norte de Portugal, lindo aqui, ó. Esse é o Gerês. É patrimônio da Unesco e tem uma reserva de, além de ser uma reserva ecológica, tem uma nascente de águas termais. É um dos lugares mais lindos que eu vi na minha vida e eu tive a honra de passar grande parte da minha infância lá. A minha avó tinha uma peculiaridade, ela nunca aprendeu a ler nem escrever, mas ela com certeza foi uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. A minha avó, ela via a vida, assim, tudo diferente de todo mundo, todas as pessoas, tudo bom, Dado querido? Todas as pessoas, assim, com quem eu convivia naquela época,
enxergavam o mundo de uma outra forma. A minha avó, ela sempre acreditou que tudo que ela queria ia acontecer. E não importava quando você falasse para ela, sabe? Dona Maria, isso não vai dar certo. Dona Maria, impossível. A senhora não sabe que isso não dá. E aí, lá pelas tantas, eu acho que ela ficava de saco cheio, né? Aí ela virava para a pessoa e falava assim, olha, pelo seu ponto de vista, eu acho que você tem razão. Aí a pessoa ia embora, toda feliz. Ela virava as costas e voltava a fazer aquilo tudo que ela achava que estava certo. Eu tinha visto aquilo, falava para ela, vó, você não falou que o cara estava certo? Aí ela dizia assim, ele estava certo. Aí ela olhava bem dentro dos meus olhos, com aqueles olhos cor de céu, dava um grande sorriso e falava assim, ele estava certo para ele, mas a vida é minha, e eu vejo as coisas de outra forma. E aí lá ia ela até a geladeira buscar a garrafinha de mouse beer, que ela tanto amava, para tomar pelo gargalo. A minha avó, ela tinha o dom de me fazer acreditar que eu podia fazer qualquer coisa, até acreditar nela. E eu cresci acreditando nela. Cada teste, entrevista que eu ia fazer, eu ia correndo perguntar, avó, e aí, o que você acha? Será que eu vou passar? E a minha avó, com toda a certeza do mundo, olhava para mim e falava, claro que vai, amanhã, ainda dava detalhes, né? Minha avó era ridícula, porque ela dava detalhes. Ela falava, amanhã, 9 horas da manhã, eles vão te ligar. E vão dizer para você não ir de roupa nem azul nem verde. Ah, e eles vão achar também que você vai precisar cortar o cabelo. Eu não sei se você vai querer. Eu sempre fui muito curiosa. Eu virava para minha avó e falava assim, vó, como você pode saber de tudo isso? Aí ela pegava, olhava para mim e falava assim, vai para casa, confia em mim que amanhã, 9 horas da manhã, eles vão te ligar. E era impressionante como ela acertava. Principalmente os detalhes. Uma noite, eu estava com ela, conversando sobre os meus planos para o futuro. Era um dos meus assuntos favoritos na época, sabe? E ela, como sempre, me ouvia. Depois de um tempo, ela levantou, me pegou pela mão, me levou até o terraço e me fez olhar para o céu. Era o começo de uma noite linda, estrelada. E aí ela virou para mim e falou, tá vendo aquela estrela ali? E eu não sabia, porque estava cheio de estrela. Eu falei, qual? Aí ela apontou, falou, olha, aquela estrela, quando a noite nasce, é a primeira que aparece. E é a que mais brilha, você sempre vai saber. Eu identifiquei e ela continuou. Então, presta bem atenção. Se um dia eu não estiver mais aqui, seja lá por que for, o que você quiser, você pede para essa estrela que ela vai realizar. E ela morreu no dia seguinte, dormindo. Uma das primeiras estrelas a aparecer no céu quando a noite nasce não é exatamente uma estrela, é um planeta. E parece mais brilhante porque está mais perto da Terra. Eu até confirmei com o menino que estava aqui antes. Foi. Eu não preciso dizer para vocês que eu fiquei desolada, né, quando eu descobri que a minha estrela, na verdade, era um planeta. Mas eu tenho que confessar uma coisa aqui para vocês. Até hoje, eu vejo Vênus como se fosse uma estrela. Eu não falo isso porque eu acho que seja uma grande virtude. Eu falo isso para mostrar para vocês o poder que a identidade tem. Quando a gente se conecta com o tipo certo de identidade, quando a gente cria o tipo certo de identidade, a gente pode dizer muitas coisas ao mundo que nos cerca. A gente consegue fazer que as pessoas façam coisas que a gente nunca imaginou que elas fossem capazes de fazer. É desse tipo de identidade que eu estou falando, sabe? Dessa identidade que faz a gente olhar para o mundo de uma forma diferente. É essa identidade, sabe, que faz a gente acreditar em coisas que a gente não vê. Essa identidade comprometida com a inovação, tecnologia e ideias, então não só na nossa mente, mas com a convicção do nosso coração. E essa conexão entre a mente e o coração que nos faz olhar as mesmas coisas e descobrir novas possibilidades. Eu agora vou mostrar para vocês uma nova forma da gente ver o lixo. Não é queima, nem combustão, mas a gente consegue produzir uma quantidade muito grande de energia sem poluir o meio ambiente. Para vocês terem uma ideia de grandeza,
Com 10 toneladas de plástico, por exemplo, contaminado, pós-uso, inclusive, a gente consegue produzir 1 megawatt de energia por hora, ou 24 megawatts de energia por dia. Se a gente parar para pensar que, segundo a ANEEL, 1 megawatt de energia é capaz de suprir a necessidade de 2.000 casas durante um mês, a gente está transformando um grande problema numa grande solução. Eu vou mostrar agora a usina que a gente tem aqui no Brasil, já funcionando. Não é 3D, tá? É filminho mesmo, de verdade, da tecnologia. As usinas de valorização energética termoquímica catalítica usam a tecnologia europeia de simples montagem e operação. Podem ser instaladas sob medida e são projetadas para atender cidades de pequeno, médio e grande porte. O lixo segue através dessa esteira, também fechada até a bateria de ímãs, que seguem para a indústria de reciclagem. Na sequência, o lixo restante passa pelo triturador e segue para o evaporador, que conta com um exclusivo sistema de catalisadores que secam o lixo mais rapidamente, gerando uma grande economia energética. O material triturado e sem umidade segue para o reator. Dentro do reator não há combustão, apenas quebras de moléculas com o uso de catalisadores sob vácuo que otimizam a produção e a qualidade do óleo produzido. Os vapores resultantes do processo passam por filtros high-tech, liberando à atmosfera apenas água em forma de vapor. E podem ter uso industrial, como, por exemplo, aquecimento de caldeiras. Do gás produzido, 10% retornam para a usina, que serve para realimentá-la, dando continuidade ao processo. Isso significa que a usina produz o seu próprio combustível. Os 90% restantes podem ter várias finalidades, entre elas a produção de energia. Além da geração de energia, podemos produzir combustíveis, secagem de grãos, aquecimento de caldeiras, negro de fumo, singás, entre outros. Foi desenvolvido de forma modular e, por isso, podem ser incorporados módulos de lixo hospitalar, lixo eletrônico e de construção com simplicidade, de acordo com as necessidades, integrando tecnologia e meio ambiente, sempre respeitando as leis e as pessoas. Esse é o nosso compromisso. Vocês viram aquele óleo saindo ali? Aquele óleo, é um óleo de alto poder calorífico e ele pode ser refinado e ser transformado em diesel e gasolina. Então, vocês viram que o filme não estava longe da realidade, né? Agora, o que a gente precisa, hoje a gente faz isso numa usina desse tamanho. Se a gente parar para pensar, lógico, a gente não consegue ainda colocar num carro. Mas o computador, alguns anos atrás, era o tamanho de uma sala e hoje está aí na mão de vocês uma coisa super pequenininha. Então, eu acredito que no mundo bem próximo, a gente já vai conseguir pegar essa tecnologia, diminuir e colocar dentro do carro. Eu não falei para vocês que eu ia mostrar? Pois é. Gente, assim, eu de fato acredito na comunidade da campus, porque ela é cheia de loucos que acreditam que podem mudar o mundo. E aí eu falo para vocês assim, de que forma a gente pode mudar o mundo se a gente não acreditar nisso? Só que para mudar o mundo, a princípio, a gente precisa se comprometer com novas formas de ver o mundo e arranjar meios de abraçar os desafios, porque a nossa humanidade depende da humanidade de todos. E eu falo tudo isso porque eu sei que muitos de vocês compreendem que não seremos seres humanos plenamente evoluídos até que a gente se importe com todos de todas as cores, com todos de todas as raças, com todos de todas as espécies, porque a nossa sobrevivência depende da sobrevivência de todos. E que as nossas visões de tecnologia, criatividade e inovação precisam estar ligadas à nossa visão de humanidade, de identidade e de paixão.
E eu digo mais, a nossa visão de tecnologia tem que estar ligada à nossa visão de compaixão. Eu sei que a minha avó não me deixou um planeta. A minha avó me deu o dom de transformar planetas em estrelas. Obrigada, gente. Se vocês quiserem fazer pergunta. Eu consegui falar. Estava morrendo de medo. Alguma pergunta? Ângela, eu acredito em tudo isso aí, viu? Mas eu queria saber como é que a gente vai espalhar essa mensagem para governos, para investidores, grandes empresários. Como é que é essa maratona? Como é que se faz isso? É bem grande, Dado. Boa pergunta. Primeiro desafio que eu vejo, e é esse o desafio que eu tomei para mim, por ser uma pessoa tão apaixonada por tudo, é exatamente esse, é mudar a forma como as pessoas veem o lixo, primeiro. Esse é o básico. A partir do momento que todo mundo entender que isso, o Vilmar está aqui, ele entende bem isso, a gente consegue transformar em muitas coisas legais. É como eu falei, é um grande problema numa grande solução. Agora, levando para os governos, a gente tem que mudar o mindset deles. E é o que eu tenho feito. Eu tenho mostrado para todo mundo, e inclusive quando eu falei para vocês, eu não vou colocar filminho 3D, é porque eu vejo que muitas tecnologias vêm de fora do Brasil, enlatadas, chegam aqui com filminho 3D e mostram para vocês e falam, olha, isso funciona. Então a gente fez o contrário, a gente investiu na tecnologia feita no Brasil e hoje eu consigo virar para o governador, para o ministro, para o prefeito e falo para eles, olha, não precisa confiar em mim não, tudo isso que eu estou te mostrando aqui, tu vem comigo, vamos lá, me dá teu lixo, eu jogo na minha máquina e sai o óleo e tu vê. Então, eu acredito muito mais que a única forma é essa, é a gente mostrar a eles que é possível. Por isso a gente já deu vários passos. A gente já montou aqui no Brasil, não uma, a gente já tem 4. A gente já está colocando mais. E não é importante contar que não é uma tecnologia. Nós temos várias tecnologias para poder tratar vários tipos de lixo. O lixo muda muito, por exemplo, eu sou carioca, não sei se alguém percebeu aqui, não tem sotaque, mas enfim. Por exemplo, da Barra da Tijuca para Nova Iguaçu, o lixo muda, que é uma tristeza, muda muito. Então, quando chegam as tecnologias de fora do Brasil e dizem, nós temos a melhor tecnologia do mundo, nós vamos resolver todo o problema de lixo. Não é verdade. Você não consegue, com uma tecnologia, resolver todos os problemas. Você precisa primeiro estudar a gravimetria do lixo para você poder montar a tecnologia. Então, hoje, o que a gente faz é exatamente isso, Dado. A gente pega o lixo, estuda a gravimetria, de acordo com a gravimetria que a gente quer produzir, porque tem empresas que querem produzir energia, tem empresas que querem produzir diesel para botar na frota deles e eles não pagam imposto, é maravilhoso. Tem gente que quer produzir gás de síntese, como a gente está fazendo para algumas empresas privadas, em que a gente pega o lodo e transforma em gás. E o mais legal, sem queima, sem poluir o meio ambiente. Tudo isso com certificado, que era um outro desafio nosso, era conseguir as licenças. Então, a gente trouxe a CETESB para perto da gente, que é um super órgão. E é isso. Meu amigo Vilmar quer fazer uma pergunta também. Obrigada, Dado. Gente, o Dado está aqui, olha que legal, que luxo ter ele aqui. Ele faz uma super palestra, vocês já viram, né? A palestra muda. Vocês têm que ver. Vai ser que horas? Às 8 da noite aqui, eu vou e volto. Uau! Ângela, primeiro te parabenizar, acompanhei o começo da sua luta e eu já senti na pele o que é estar no palco da Campus para falar de um assunto que poucos conhecem. Então, parabéns. Meus parabéns. Depois, te dizer para você continuar olhando para a estrela sempre, não só no passado. O mundo, ele precisa cada vez mais de pessoas doidas, pessoas loucas. E que bom que você ousou pensar diferente, que você ousou ser doida. E esse daqui é o espaço mais fértil para essas pessoas.
Então, é um parabéns para você duplo, tá? Depois, a pergunta, enfim, eu te falei isso, né, algumas vezes, assim, ver as imagens do local funcionando é muito melhor do que um 3D. Então, duas perguntas. Uma você pode responder, a outra você leva para você, de tudo que a gente conversou. Se você pode dizer onde são essas usinas, estados assim, onde estão, é uma curiosidade minha. Claro. E a outra é o seguinte, de tudo que nós conversamos no passado, será que aquelas empresas que a gente conversou, eles estão prontos para ver isso daí? Porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é você chegar num palco como esse, de mostrar imagens reais, dizer que tem 4, que é um conjunto de tecnologias e que está pronto para escalonar. Eu fiquei muito feliz, de coração, muito feliz mesmo. Pô, Vilmar, eu estou emocionada com as palavras, brigadão. Ele é companheiraço, ele faz um super trabalho maravilhoso que vocês precisam conhecer, com computadores, reciclagem, ele trata... É uma das primeiras pessoas com quem eu falei, porque eu confio muito no trabalho dele. Logo lá no começo, há uns anos atrás, né, Vilmar? A gente falou isso junto. Brigadão de coração, porque eu sei exatamente o que você passa, é muito parecido, a gente está junto. E é muita alegria, claro que eu posso contar. A gente tem uma em Canoas, essa que eu mostrei para vocês é em Canoas, é pertinho de Porto Alegre. A gente está abrindo mais uma lá em Tubarão, em Santa Catarina, que é dentro do polo industrial. A gente está fazendo outra na Bahia e outra na Paraíba. É legal, né? E mais uma lá em Jaraguá do Sul, que também é dentro de uma empresa privada. Meu amigo tira foto minha, eu gosto. Obrigada. Mais alguma pergunta? Bom, então, gente, foi um enorme prazer falar com vocês, abrir meu coração. Quero agradecer a todo mundo que me deu uma força, porque hoje eu travei. Vou falar bem a verdade, eu estou acostumada a falar com as pessoas todas, enfim, já trabalhei como apresentadora, falei para milhares de pessoas no Maracanã, mas hoje para mim foi especialmente diferente, porque eu falei de coisas minhas, que eu nunca na minha vida abri para falar para tanta gente ao mesmo tempo. Então hoje, quando eu estava ensaiando assim, e ainda vou contar para vocês mais uma coisa, que eu ia ensaiar muito. Mas aí eu quebrei meu dente ontem, gente, Aí sabe como é que é, né? Um dente quebrado para uma mulher é um horror. E aí existe uma lei universal que a língua tem um ímã para o buraco no dente, né? Que é uma coisa absurda. É uma coisa natural. A língua tem um ímã, né? Para o dente furado. E eu falei, eu não posso fazer a palestra assim, mas eu tenho que estudar. Mas aí eu fui cuidar do dente. Aí eu cuidei do dente. Então, hoje eu estava muito nervosa, porque eu parecia o Fred Krueger com aquele troço pendurado. Eu falei, não vai dar certo, eu vou precisar arrumar. E aí eu travei e fiquei com muito medo. Então, estou muito feliz que vocês ficaram aqui, me ouviram. Obrigada pela força. E vamos acreditar e transformar, né, todos os planetas que a gente puder em todas as estrelas do mundo. E se vocês precisarem de mim, conta comigo. Eu sou a rainha do cor-de-rosa, de pintar tudo. Brigadão. Ah, muito, muito importante, desculpa, eu queria agradecer a minha super diretora, Daiane, que me deu a maior força do mundo, que quando eu travei ela falou que eu vinha, e eu queria também agradecer a Terezinha, que não está aqui, mas que me deu a maior força também, falou, olha, Ângela, vai lá e paga o mico. Um beijo para todos no coração.